Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia. Vamos começar nossa aula aqui. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, viu? Igualzinho na sala de aula. Não precisa levantar a mão aí, nada não. A única coisa que acontece é que vocês forem escrevendo aí do lado, né? Como eu tô vendo a mensagem, passam eu escolho a melhor hora de responder, mas se vocês quiserem abrir o áudio aí e perguntar a qualquer momento, não precisa preocupar não, pode fazer. Igualzinho na sala. Tá? Então vamos lá. A gente parou aqui na última aula nossa, que a gente estava vendo um pouquinho de variável aqui. Inclusive eu fiz algumas pequenas alterações, se alguém tiver dado uma olhada nos slides, mas isso é indiferente. Eu só dei uma organizada no conteúdo, porque, por exemplo, eu comentei a questão das variáveis float, double, int e char. E aí no exemplo que estava antes, estava escrito assim, float saldo igual a 25.90f. Esse f aqui é um sufixo que faz com que eu esteja forçando que aquele número ali seja do tipo float, porque com pontinho é sempre double. Mas eu achei que essa informação era completamente relevante para esse momento aqui, que ia gerar mais dor de cabeça colocar, e no final das contas ia ser o mesmo número, porque o casting aqui, ó, a mudança que ele faz automático, já vai fazer com que seja esse número aí. Então eu tirei o F, mas a última aula do primeiro trimestre, que é aquela aula sobre tipos, lá eu vou falar com carinho sobre inteiros longos, sobre float, double, char, tá? Então nessa última aula do primeiro trimestre, aí eu explico com carinho a questão do F e outras coisas que podem aparecer, tipo o L que estava aqui, sabe? Nesses números aqui. Aqui estava escrito o L, que era de unsigned long, e aqui estava escrito era long. Então eu só tirei essas coisas aqui e não muda absolutamente nada no conteúdo. Então vamos lá, a gente fechou aqui o assunto. E eu comentei, eu posso não ter passado nada desse slide aqui ainda. Mas eu comentei isso aí, eu tenho certeza que se vocês tivessem espaço na cabeça para guardar uma coisa, que essa coisa seria justamente sobre as constantes. E eu falei uma frase, não precisa lembrar exatamente da frase não, mas a ideia. Alguém lembra o que é que eu falei a respeito das constantes na sala de aula? Ninguém lembra? Eu acho que na 103 você parou no slide que tem o float double 25,90. Então, é isso mesmo. O que você falou aí tá certo. Eu realmente posso não ter chegado nesse slide. Mas quando eu comentei sobre isso, a Camille já até respondeu ali. Quando eu comentei sobre isso, eu comentei lá quando eu estava falando do sucesso. Foi nosso primeiro exemplo que apareceu. Então, esse slide aqui é só para poder falar de constante, mas sobre a constante eu já tinha comentado antes. Aí a Camille colocou ali bem respondido. Não usar constante literal. O que é a constante literal? É o valor dela literalmente. Então, por exemplo, 8, 0, 55, 44, esse tipo de coisa que não deve aparecer no código da gente. Eu estou dando exemplo com números porque fica fácil de entender, mas é qualquer constante, não precisa necessariamente ser número não, tá? É porque como a gente ainda vai ter aula de cadeia de caractere e tudo, isso faz parte do segundo trimestre, lá na frente vai ficar mais claro que existem outros tipos de constante que não necessariamente é um número. Então, agora faz mais sentido a gente falar da constante literal sendo um número, mas na verdade ela pode ser qualquer coisa, tá? Aí o Arthur tá perguntando ali, o zero pode usar? Então, se for no contexto do sucesso, não, né? Essa que é a ideia. Isso que eu comentei lá no slide. Então é o seguinte, o que é uma constante? É valor que não muda no decorrer da execução do programa. Não significa que ele não mude com o tempo não, tá? Ele não muda durante a execução do programa. Então eu dei um exemplo na sala, aí realmente eu posso não ter falado em todas as turmas.
Mas vamos supor, até alguns anos atrás, o número de dígitos de um telefone celular eram 8 dígitos. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que você rodava aquele programa, ele fazia cálculo em cima de 8 dígitos. Então, você podia rodar o programa 50 vezes, que ele sempre usava em cima de 8 dígitos. Essa que é a ideia, é se o valor não muda na execução do programa. Isso é uma constante. Agora, se, por exemplo, você foi lá e fez o programa, hoje ele usa 8 dígitos no telefone. Aí baixa uma resolução, acontece qualquer coisa aí, vira e fala assim, agora telefone celular não tem mais 8 dígitos, tem 9. Beleza, você vai lá no seu código e altera. A questão é o seguinte, é que quando você coloca a constante literal no código, todas as vezes que você tem que fazer a alteração, você tem que ficar procurando aquele valor lá para poder mudar. E outra coisa, uma constante literal, ela não tem significado. Você chega e olha no código e está escrito lá 3. 3 não tem significado nenhum, 3 é um número. Você chega e olha no código e está escrito 0. 0 não tem significado nenhum. Você chega e olha no código e está escrito 1985. 1985 não tem significado. É isso daí que não pode aparecer no código de vocês. Então, todas as vezes que você for colocar uma constante literal, que é o valor propriamente dito, você tem que pensar o seguinte. Olha, esse número tem significado? Vou falar com o número por enquanto para ficar fácil de entender. Esse número tem significado? Se o número tiver significado, não tem justificativa para você colocar o número no código. Você vai criar uma constante e vai associar. Então, por exemplo, que a gente está fazendo lá desde do primeiro código que apareceu dessa aula aqui, que a gente está na aula 1 ainda. Então, a gente viu que existe uma padronização que é com relação ao código de erro que seu programa retorna. Se seu programa terminou com sucesso, então ele deve retornar o código de erro 0. Então, o que eu faço? Eu crio uma constante chamada sucesso e associo o valor 0 a ela. Então, lá no meu código, eu vou colocar sucesso, por exemplo, nesse slide aqui, ó. Tá? Então, a pessoa bateu o olho aqui, ó, ela já sabe que o programa terminou com sucesso. Independente se sucesso vale 0, 5, 18, o valor do sucesso é indiferente. A questão é que a pessoa olha esse pedaço de código aqui e ela já entende o que está acontecendo. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um código que vai usar pi, por exemplo, não significa que pi não esteja definido não, tá? O slide aqui é só para ilustrar. Então eu vou fazer um código que vai usar pi. Ao invés de eu colocar 3.14, eu vou e crio uma constante chamada pi. Então eu vou calcular o comprimento, a circunferência. E o que eu preciso? 2πr. Essa é a fórmula. Então eu vou lá e coloco no código 2 vezes π vezes raio. Aí eu poderia trocar o π por 3.14. Nesse caso específico, eu acho que sim, porque não vai fazer muita diferença. Mas o que você está querendo passar é a ideia de que a fórmula não é 2 vezes 3.14, é 2 vezes π. Então, se é 2 vezes π, escreve π lá. Se o seu programa termina com sucesso, mesmo que sucesso signifique 0, não coloque o 0, coloque sucesso. Vamos supor que você fez lá no seu código alguma coisa relacionada com o ano do início do século 21. Você vem, cria uma constante chamada ano início do século 21 e coloca o valor 2001. Então pronto, a pessoa que bateu o olho no seu código, ela não vai ver um 2001 lá vagando. A pessoa olhou e falou assim, o que é esse 2001? Porque 2001 não tem significado. 2001 pode significar N coisas. Agora, se a pessoa chega e bate o olho no seu código e está escrito ano início século 21, mesmo que ela não saiba que o ano de início do século 21 seja 2001, tem gente que confunde com 2000, por exemplo, independente se a pessoa sabe que é 2000 ou 2001, isso não muda a compreensão dela do programa. Então é isso daí que eu quero que vocês levem assim, sabe? Então, você está fazendo um código, vai colocar um valor lá, pô, esse valor tem significado? Tem, então cria uma constante. Além de facilitar o entendimento vai levar a outras coisas, vai levar a facilidade de manutenção do código, igual esse exemplo que eu falei do número de dígitos do telefone. Se de uma hora para outra trocou de 8 para 9, você não tem que ficar varrendo seu código e procurando todo lugar que estava escrito 8.
para poder trocar para 9. Você vai lá naquela constante, troca de 8 para 9, pronto, plim, seu programa está funcionando. Tá? E aí o seguinte, como é que a gente faz para usar constante? Um dos jeitos mais fáceis de usar constante é usar uma diretiva do pré-processador que é define. Quando aparece esse hashtag aqui, é uma diretiva para a gente usar o pré-processador, tá? E o que é o pré-processador? É um cara que passa antes da compilação. Então, na hora que eu chamo o GCC, a primeira etapa do GCC é o pré-processador. O que o pré-processador faz? Dentre as muitas coisas que o pré-processador faz, ele substitui toda constante, toda expressão constante pelo valor dela. Então, vamos supor que você escreveu lá 64 mais 1. Ele não vai trocar o valor, né, a constante que você escreveu por 64 mais 1, porque senão ele tem que inserir código que faz cálculo do 64 mais 1 toda hora, sendo que 64 mais 1 é sempre 65. Então, uma das coisas que o pré-processador faz é analisar toda expressão que é constante e já trocar pelo valor dela propriamente dito. Então, isso daí vai fazer com que seu código fique mais legível, não impacta em absolutamente nada no desempenho. Tá? Então, você pode fazer um código bem bacana e o outro fazer um código avacalhado e os dois terem o mesmo desempenho, porque não tem nada a ver, sabe? Ele pode virar o mesmo código de máquina. Então, a gente quer fazer um código bacana para ajudar a gente mesmo. Não vai influenciar em absolutamente nada para o processador, tá? E aí o seguinte, geralmente a constante a gente escreve tudo em maiúsculo, só para poder diferenciar de outra coisa que está no código, das variáveis, por exemplo. Então aqui vocês podem ver que sucesso, pi, ano, início, século 21, tá tudo escrito em maiúsculo. Não é obrigatório não, mas é mais interessante, que aí a pessoa bate o olho no código e já sabe o que significa. Tá? Então o que eu tinha falado na outra aula é que se eu tivesse espaço naquela aula para guardar uma informação, guardar a informação da constante. A Camille lembrou bem, então assim, dela lá guardou a informação, tá? E o seguinte, isso daqui é outro ponto-chave da aula de hoje. O que acontece? Quando a gente escreveu esse código aqui, deixa eu voltar nele. Acho que esse aqui, ó. Esse foi o que a gente fez na nossa primeira aula lá no laboratório. Quando a gente escreveu esse código, para usar o printf, a gente teve que colocar esse include stdio.h aqui, ó. Por quê? Porque no ANSI-C, isso está escrito no slide, a gente viu na aula passada, que o ANSI-C ele tem uma restrição que é todas as vezes que eu vou usar alguma coisa, eu já tenho que ter visto aquela coisa antes. Ela já tem que ter aparecido, ela já tem que ter sido declarada antes. Tá? Isso é uma restrição do C. Isso não vale para qualquer linguagem de programação. Tá? Você programa em C#, não é assim, em Java não é assim, Python, entendeu? Então você vai escrevendo as coisas e ele depois dá um jeito de achar. Agora, em C não. Em C, pelo jeito com que o compilador funciona, na primeira passada, quando ele vai usar, ele já tem que ter visto aquilo dali antes. Então é o seguinte, para eu poder usar o printf, ele já tem que ter sido declarado antes. Só que se eu escrevi isso tudo aqui, ó, e eu não declarei o printf antes, onde ele está? Ele está dentro desse stdio.h, que é o assunto desse slide aqui, ó. Vamos lá, constantes, desse slide aqui. Então é o seguinte, outra coisa que o pré-processador faz, né, dentre as muitas coisas que ele faz, outra coisa é todas as vezes que ele acha um include, ele troca o conteúdo daquele include pelo conteúdo do arquivo. Então é como se ele copiasse e colasse todo o conteúdo daquele arquivo naquele lugar do include. Então se eu venho aqui, ó, por exemplo, voltar lá naquele código. Então se eu venho aqui, vamos supor que o stdio.h ele tem, sei lá, 5.000 linhas, faz de conta. Então se o stdio.h tem 5.000 linhas, é como se ele abrisse esse arquivo, copiasse as 5.000 linhas e colasse nesse lugar aqui, ó. O que isso faz? Faz com que, já que a declaração do printf está aqui, então ela apareceu antes do uso dela. Entendeu? Então se aqui tem 5.000 linhas, ele colou as 5.000 linhas aqui, dentre as 5.000 linhas tem a declaração do printf, ela apareceu antes, consequentemente eu posso usar. Então,
Para que servem os arquivos de cabeçalho? Eles servem para a gente poder declarar as constantes, os tipos, os protótipos das funções, as coisas, de forma que na hora que eu incluo esse arquivo, eu já veja aquelas coisas, né? Assim, falando num português mais fácil de entender, entendeu? Então eu fui incluir o stdio.h. Ah, o que tem dentro do stdio.h? Um tanto de coisa. Mas entre essas muitas coisas que tem dentro do stdio.h, uma delas é o printf. Consequentemente, a partir do momento que eu incluí o stdio.h, eu posso usar as coisas que estão lá dentro, incluindo o printf. O scanf, que é outro que a gente vai ver na aula de hoje e tudo. E aí, existem uma série de arquivos de cabeçalho. E a gente viu até agora o stdio.h, que é o quê? Funções de entrada e saída de dados. Então, não é copiar e colar, não, viu, Sofia? Você não vai copiar. É como se você estivesse copiando e colando. Então, aqui, ó. Faz de conta que esse arquivo aqui... Vamos voltar aqui, ó. Faz de conta que esse arquivo tem 5.000 linhas. Então, quando você coloca include stdio.h, é como se ele abrisse esse arquivo stdio.h, copiasse as 5.000 linhas que estão lá e colasse no lugar do stdio. Então, é como se ele trocasse isso aqui, ó, pelas 5.000 linhas que estão lá dentro. O que tem lá dentro? O que tem lá dentro é indiferente para a gente nesse momento. Tá? Nós vamos entender daqui a pouco o que são as definições das funções, dos tipos e tudo. Eu só quero que você entenda que uma das tarefas do pré-processador é substituir o include pelo conteúdo do arquivo. Entendeu, Ana? João, aí você tem que instalar um compilador. Tá? Então é o seguinte, por exemplo, na minha máquina, eu tenho o Visual Studio, que eu já comentei com vocês que é a ferramenta que eu uso. Eu gosto do Visual Studio. Mas para poder corrigir os exercícios de vocês, como vocês fazem no GCC, eu também tenho na minha máquina, deixa eu colocar aqui, dividir aqui. Eu também tenho na minha máquina o GCC. Então, por exemplo, quando eu executo o GCC na minha máquina, eu tenho, assim, ele faz parte do caminho. Como é que faz para poder instalar ele no Windows? Você tem que instalar uma ferramenta que chama MingW. Esse cara aqui, ó. Isso daqui é a implementação, vamos dizer assim, não é só isso não, tá? Mas é como se fosse a implementação do GCC para o Windows. Então você chega e instala esse cara aqui e você passa a ter o GCC no Windows, tá bom? Voltando aqui. Então, o include... Cadê o include? Variáveis... Funções... Aqui, ó. Então, o include, ele inclui o conteúdo do arquivo. Tá? E aí, o seguinte. Onde eu acho esses arquivos aqui? A maioria desses arquivos, eles já fazem parte do compilador. Então, mais para o final do ano, a gente vai aprender como a gente cria os nossos, organiza os arquivos e tudo. Isso está mais lá para frente. Mas, por enquanto, a gente tem que usar os arquivos que já vêm no compilador. Porque a gente precisa usar as funções que já estão disponíveis lá. E aí, uma das coisas que é importante da aula de hoje é a gente entender o seguinte. Você não precisa decorar absolutamente nada. Mas você tem que ter uma ideia de onde estão as coisas para que você consiga fazer uma pesquisa adequada. Então, por exemplo, stdio é o arquivo que tem a definição das funções de entrada e de saída. Então, se você entende aqui um pouquinho, ó, é standard, input, output. Então, é entrada e saída padrão. Isso daqui já é o arquivo que tem algumas funções de propósito mais geral, como manipulação de memória, geração de números aleatórios e tudo. Então, o que vai acontecer? Na hora que chegar no segundo trimestre, a gente vai ter muita aula sobre memória. Então, a gente vai usar demais essa biblioteca aqui, ó, o stdlib. Funções matemáticas. Ah, eu preciso de uma função para calcular raiz quadrada. Onde ela está? Olha, eu não sei onde ela está,
mas é bem provável que, se ela exista, ela esteja disponível no math.h. Ah, funções de manipulação de string. Então, string, que é cadeia de caractere, é assunto do segundo trimestre. Então, quando a gente chegar lá na aula no segundo trimestre e a gente estiver manipulando string, a gente vai ver que a gente vai usar esse arquivo aqui demais, string.h. Próxima aula, que é a estrutura condicional. A gente vai passar a usar esse arquivo aqui, porque a gente vai ver o tipo de pergunta que pode ser feito, e baseado no tipo de pergunta que pode ser feito, a gente vai ver que a gente vai usar tipos booleanos. Ah, então, beleza. Eu vou dizer, Leandro, não entendi nada. Vamos lá. Uma das coisas que eu comentei com vocês é que a gente não precisa decorar nada, mas a gente tem que saber consultar. E para isso servem os sites de referência. O que é o site de referência? É um site que você vai consultar para obter informação sobre uma determinada função, arquivo e tudo. Então, um site que eu gosto muito é esse aqui, ó, c++.com. Aí eu chego aqui e abro esse site, tem aqui, ó, referência, por isso que ele é um site de referência. Observe que é um site de C++, mas aqui dentro tem coisa de C. Tá? É o que eu mais gosto, eu vou explicar para vocês o porquê. Referência. Aí aqui, ó, bibliotecas do C. Quando eu abro bibliotecas do C, olha aqui. Olha os arquivos que eu acabei de citar lá. stdio.h, olha o math aqui, o stdbool, olha o stdio, stdlib, string. Então existe uma série de bibliotecas e cada uma delas é responsável pelo tratamento de alguma coisa. Então vamos pegar o stdio.h aqui, ó. Ah, beleza. É uma biblioteca de C para executar operações de entrada e saída. Aí tem aqui um tanto de explicação e tudo. E aqui, o mais interessante. As funções que estão disponíveis dentro do stdio.h. Então, uma delas é o printf. Então, aqui, ó, imprime dados formatados na saída padrão. Pronto, um resuminho aqui. Aí, você quer saber mais sobre o printf? Você clica no printf. E aqui ele vai ter todo o detalhamento de forma bem concisa, bem explicado, mas conciso, sobre o printf. Então esse é um site que eu gosto muito. É um site de referência, é um site para você consultar na hora que você está fazendo suas atividades. Igual a gente fica consultando o printf o tempo todo? No início sim, porque a gente ainda não está acostumado com as funções. Mas depois, como você vai usar printf o tempo todo, você vai parar de consultar sobre o printf. Mas vamos supor que você quer calcular a raiz quadrada. Onde provavelmente está a função que calcula a raiz quadrada, se ela existe? Provavelmente ela está no math.h. Então eu procuro o math, está aqui, o math. Aí tem uma função chamada sqrt, que está aqui, ó, calcula a raiz quadrada. Ah, como é que usa? Clica nela e ele vai explicar para você e vai te dar um exemplozinho de como que usa. Tá? Então essa é a ideia. É isso daqui que a gente tem que aprender a saber fazer. Não é decorar as funções. As funções que fazem parte do dia a dia da gente já está guardado na cabeça. A gente não precisa preocupar com isso daí. Ah, você fica consultando printf? Não. Você fica consultando scanf? Não. Você consulta printf? Não. Então as funções que a gente usa o tempo todo já vão ficar na cabeça. Agora, funções que você usa de vez em quando. Ah, então eu quero calcular a raiz cúbica. Eu não fico calculando raiz cúbica toda hora. Então, como que é que faz? Sei lá, deixa eu abrir o math.h. Aí eu vou abrir o math.h. Deixa eu ver se tem raiz cúbica aqui. Aqui, ó. Então, tem uma função para calcular a raiz cúbica. Como é que usa? Vamos abrir aqui. Aqui tem explicação de como que usa. Então, é isso daqui que a gente tem que aprender a fazer. Existe uma série de arquivos de cabeçalho, olha. Esses .h aqui, o H é de header, que é cabeçalho. Por isso está escrito aqui arquivos de cabeçalho. Então, cada um desses arquivos aqui tem uma série de coisas. Precisa aprender todos, decorar todos? Óbvio que não. Você chega e abre aqui o stdio.h, tem uma tonelada de funções aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? É coisa demais. Você tem que saber todas elas? Claro que não.
Tá? Mas a gente vai ver muitas delas? Sim, a gente vai ver muitas delas, a gente vai usar muitas delas. O printf e o scanf vão ser utilizados quase que toda a aula. Então, é os que vão ficar mais na cabeça da gente. Mas o importante é a gente saber consultar. Outro site que eu gosto demais é o CPP Reference. Esse eu não sei de cor, não. Mas é esse aqui, ó. CPP Reference. Tá? Então tá aqui. É outro site de referência. Biblioteca de string, tá vendo? Eu acho o outro site melhor, mas esse daqui é bom também, tá? Muito bom. Tá aqui, ó. Referência de C, tá? Então é bem bacana. Se eu não comentei, eu estou comentando agora. Eu, por exemplo, sou muito fã da Microsoft. Muito, muito mesmo. Eu acho que eles fazem um trabalho bem bacana. É bem decente as coisas que eles fazem. Principalmente do ponto de vista de ferramentas de desenvolvimento. É fantástico. Visual Studio, para mim, é a melhor ferramenta que tem de desenvolvimento. Agora, eu não uso o site deles de referência. Leandro, por que você não usa o site deles de referência? Eu acho ele extremamente verboso. Ele fica falando demais, detalhando demais, explicando demais, sendo que às vezes você quer um negócio bem rapidinho, bem conciso, você só quer dar uma olhadinha ali no protótipo da função, explicação básica. Então eu uso a maior parte do tempo aquele C++, esse site que está aqui, ó, porque eu acho que ele faz bem o que ele se propõe a fazer. Igual se a gente chega e abre o printf aqui, isso daqui, ó, é um código que está completamente fora do padrão de código que eu quero que vocês façam. Isso aqui para mim é avacalhação em forma de código, tá bom? Lotado de constante literal aqui, o main sem int c e argv, né, argc, argv, o return aqui com 0. Então isso aqui não é o tipo de código que eu quero que vocês façam. Mas esse código que está aqui, esse site não é um site para te ensinar a programar da melhor forma possível. Não é isso daqui. É um site de referência, então você tem que entender que para o que o site se propõe a fazer, eu acho ele excelente. Tá? Ah, Leandro, eu não me sinto confortável em usar esse site em inglês. Fique à vontade para escolher qualquer outro que você queira. O importante é que você saiba abrir o site, saiba fazer as pesquisas, saiba compreender as informações que estão lá e usar. Isso é que é importante. Ah, eu gosto de usar esse aqui, então eu uso esse aqui. Eu gosto de usar o site da Microsoft, você vai lá e usa o site da Microsoft. Você usa aquele que você sentir mais confortável. O que você não pode fazer na hora da prova, na sua casa você faz o que você quiser. O que você não pode fazer na hora da prova é consultar nenhum site de pergunta ou resposta. Então, por exemplo, Stack Overflow. Não pode. Você não pode usar nenhum tipo de coisa que seja semelhante a um fórum, sabe? Alguém chega, fez uma pergunta e alguém foi lá e respondeu aquilo dali. Você não pode. Agora, esse site de referência, beleza. E esse outro aqui, posso usar? Posso. Eu quero saber sobre o printf da Microsoft. Então, sei lá, cprintf Microsoft. Pronto, beleza. Você se sentiu confortável em usar esse site aqui? Usa, tá? Assim, para mim é completamente indiferente, tá? Você vai usar a função que você sentir, o site de referência se sentir mais confortável. Você só não pode usar nenhum site de pergunta ou resposta. Ficou claro, gente? Tranquilo. Beleza, aí como é que usa as funções? A gente vai vendo aqui ao longo das aulas. Vocês vão fazer exercício, tá? Daqui a pouco, já que agora vai estar todo mundo sincronizado, vai facilitar demais minha vida. Eu vou fazer daqui a pouco elaborar uma lista de exercícios, que aí vocês vão praticar isso aqui. Aí vai ficar muito mais claro. E fora que ainda tem os slides aqui pra frente, onde eu vou falar do printf e do scanf. Funções. O que é uma função? É um conjunto de operações que eu coloco junto, que elas juntas têm um determinado significado. E por que eu faço isso daí? Para eu poder colocar ali junto operações que, em geral, elas são mais complexas do que uma única instrução da máquina. Então, vamos supor, eu quero multiplicar. Eu vou lá e coloco um asterisco. Eu quero somar. Eu vou lá e coloco um mais.
Vamos supor que eu queira fazer potenciação, tá? Potenciação já não é uma operação trivial que a gente possa fazer com uma única instrução. Então, eu vou usar uma função que faz a potenciação para mim. Uma função, ela vai ter ali uma série de instruções que combinadas resolvem a potenciação. Então, por exemplo, se eu chegar e abrir aqui o math, cadê o math? Vamos achar aqui a função de potenciação, que é o pole. Aqui, ó. Essa é a função de potenciação. Entendeu? Então, eu vou usar uma função para poder realizar operações que são mais complexas do que aquela que eu faria com um único comandinho. E a gente pode criar nossas próprias funções. Inclusive, a gente já está fazendo desde a primeira aula. A gente vai entender daqui a pouco. Mas como a gente não chegou nesse assunto ainda, porque esse é o primeiro assunto do segundo trimestre, a gente só vai usar as funções que são pré-estabelecidas pelo compilador. Por exemplo, o printf. Então, o printf não foi você que fez. Por que você pode usar? Porque já faz parte da linguagem, está disponível pelo compilador para você. E aí você vai lá e inclui a biblioteca dele, pronto, você já pode usar. Mas tem um cara que a gente já está fazendo desde o início. O main. O main é a função que você cria. Você cria o main para quê? Para indicar onde o seu programa deve começar. Então, nós, mesmo que sem saber, a gente já está fazendo função desde a nossa primeira aula, porque a gente sempre faz o main. E a gente viu que uma das restrições é que não pode não ter main, tá? É obrigatório ter main. Se não tem main, você não tem um programa completo. Você pode até ter uma biblioteca, mas você não tem um programa completo. Então você tem que ter um main e não pode ter mais de um main, porque como o main indica onde seu programa deve começar, e não pode haver ambiguidade, é uma das coisas que a gente já discutiu na aula, ele não pode ficar em dúvida sobre onde começar seu programa. Então, seu programa tem que ter um e somente um main. Não pode ter 2, não pode ter 0, não pode ter 5. Bom? E vamos lá. Após a gente criar uma função, ela pode ser considerada como um comando. Então, eu sempre chamo aquela função para executar aquele comando. Uma função tem que ter um propósito bem definido. Isso é uma das coisas mais importantes, porque o que acontece? Se você vai lá e cria uma função que faz um tantão de coisa, aquela função ela já não está bem bacana. Porque você tem que ter em mente o seguinte: se eu vou criar uma função, primeiro, ela tem que ser bem delimitada o que ela vai fazer. Então não é uma função que faz tudo, uma função para todos dominar. Não é para a gente fazer uma função desse tipo. E, em geral, quando a gente faz funções bem simples, aumenta a probabilidade de eu conseguir reutilizar essa função. Então, quanto mais genérica for a função, maior a minha chance de reuso. Por exemplo, se eu crio uma função que calcula raiz quadrada, todos os lugares que eu precisar calcular raiz quadrada, eu uso aquela função. Agora, vamos supor que eu crie uma função para calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Para eu calcular as raízes de uma equação de segundo grau, eu uso raiz quadrada. Então, eu posso usar aquela função que eu já fiz de raiz quadrada para calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Mas se eu crio uma função que calcula as raízes de uma equação de segundo grau, ela não pode ser usada no lugar da função que calcula a raiz quadrada. Então, a função de equação das raízes de equação de segundo grau, ela é mais específica que a outra. Quanto mais específico, menor o reuso dela, porque afinal de contas, ela serve para um propósito mais específico do que a outra. Então, o nosso objetivo aqui é fazer funções bem concisas, né, com um propósito bem definido e que ela seja o mais genérico possível para que a gente possa reutilizar. E aí, a gente vai praticando isso aqui ao longo das aulas, mas a gente vai ver que para eu poder criar uma função, eu declaro e depois uso. E eu sempre declaro a função, igual eu faço lá no main, e eu vou colocar parênteses. Então eu abro parênteses, coloco os parâmetros, sempre na forma o tipo do parâmetro e o nome dele, vírgula,
tipo parâmetro, vírgula, tipo parâmetro, vírgula, e depois fecho parênteses. Então, quando eu venho aqui no main, por exemplo, essa daqui é uma função chamada main, abre parênteses, ela tem dois parâmetros, um deles é o argc, que é do tipo int, e um deles é o argv, que é do tipo char_pointer_pointer. Tá? Então, isso daqui, ó, são os parâmetros. Quando eu pego o printf aqui, vamos chegar na função que tem um printf. Aqui, ó. Eu vou pegar de slide para trás aqui, para a gente não misturar por enquanto. Se eu chego e pego aqui, por exemplo, o printf, essa é uma função que está sendo chamada. Olha o abre e fecha parênteses aqui. Então, aqui ela está sendo declarada, aqui está sendo chamada. Uma função chamada printf, que está sendo chamada, porque tem o abre e fecha parênteses aqui, e nesse caso eu estou passando um único argumento para essa função. Essa é uma função que recebe inúmeros parâmetros, tá? Mas o primeiro deles tem que ser esse texto aqui entre abre e fecha parênteses. Aqui, ó. E aí, quando eu chamo uma função, ele copia os valores dos argumentos para os parâmetros. Então, por enquanto, a gente não sabe bem o que é isso. Mas no segundo trimestre a gente vai ver. Ô, João, seguinte, eu não posso te dar muita explicação sobre isso agora, mas o argc e o argv, eles são os lugares onde você passa os argumentos para o seu programa. A gente vai entender isso mais para frente, mas para poder te dar uma explicação detalhada, você precisa ter visto ponteiro, você precisa ter visto cadeia de caractere, você precisa ter visto vetor, que tudo isso é assunto do segundo trimestre. Mas para te dar uma resposta bem rapidinho, quando você faz gcc programa.c, o programa.c é o argumento que você está passando para o gcc. Então ele chega no gcc, no argc e no argv do main do gcc. Tá? Então, quando você passa argumentos para o seu programa, eles vão chegar no argc e no argv. Tá? Mas isso é assunto lá do segundo trimestre. Arthur, não precisa levantar a mão, não. Pode perguntar. Quando você pergunta, eu vou respondendo a Ana aqui. O main chama o printf? Exatamente. O seu programa começa no main e o main chama o printf. Tá? Não, o main não se chama printf, não. O main chama o printf. Tá? Então beleza. Então tá respondido. Se era a mesma coisa, tá respondido. E aí uma função ela pode ter vários parâmetros ou mesmo nenhum. O que você não entendeu, João? Não, eu te falei o seguinte. Isso é assunto que você vai ver mais para frente. O exemplo que eu te dei foi isso aqui, ó. Que quando você chegou e escreveu lá na sua aula gcc programa.c, o programa.c é o argumento que você está passando para o gcc. E aonde que chega esse argumento? Lá no argc e no argv. Então não é coisa para você se preocupar agora. Porque para você usar isso daí corretamente, você já tem que ter visto ponteiro, você já tem que ter visto cadeia de caractere e você já tem que ter visto vetor. Só que igual eu expliquei na sala, eu não quero que vocês se acostumem a fazer mal feito desde o início para depois melhorar. Eu já quero que vocês aprendam a fazer bem feito desde o início. Então a maneira bem feita de fazer um main é assim, ó. Int main, int argc, char_pointer_pointer argv. Então se acostumem a usar isso aqui, ó. E aí daqui a algumas aulas vai ficar claro porque que é que vocês estão fazendo. Virei fazer, Leandro, você pode ignorar isso daqui? Pode. Tanto é que existe uma série de mains, eu falei isso na aula com vocês, que às vezes aqui tem void, às vezes aqui tem nada. Se a gente vir aqui no próprio C++, ó, tá vendo? Aqui tem nada. Só que isso aqui não é o jeito que eu acho mais bacana. Então é por isso que eu não quero que vocês acostumem. Vamos lá. Mas o main chama o printf sempre ou depende? Depende do que você escreve lá. Então, por exemplo, se aqui não tem printf, então se aqui não tem printf, ele não está sendo chamado. Consequentemente, eu nem precisei incluir ele lá em cima. Agora, se eu pego esse código aqui, ó,
esse código chama o printf, então eu preciso incluir o stdio. Bom? Tranquilo, Ana? Então você vai chamar o printf quando houver necessidade de imprimir alguma coisa na tela, que é o assunto do próximo slide. Beleza. Tá? Então eu só quero que vocês entendam que uma função ela pode ter nenhum, um ou vários parâmetros. Essa primeira aula ela é muito cheia de conceitos. Eu falei com vocês isso em sala. Mas não tem muito jeito, sabe? Porque senão vocês vão fazer as coisas, não sabem as regras, não sabem por que o negócio está funcionando, por que às vezes funciona num computador e não funciona no outro. Então eu preferi fazer um slide assim, né, um conjunto de slides relativamente denso, mas que tem todas as informações necessárias para vocês fazerem um programa dentro das regras. Aí é claro que depois você vai ficar tão acostumado com a sintaxe da linguagem que você não fica consultando isso aqui mais. Mas a gente está começando. Então eu coloco tudo aqui. Aí todas as vezes que você errar, fizer alguma coisa, eu viro e falo assim, olha, isso daí não funciona por conta daquela regrinha que está lá no slide tal da primeira aula. Bom? Vamos pegar agora um exemplo aqui. Ó. Função de saída. A gente acabou de ver sobre funções de uma maneira geral. Tem um assunto só sobre funções, primeira aula do segundo trimestre. Aí lá você vai aprender a criar suas. Mas por enquanto, a gente vai usar dos outros. Então, a função de saída mais comum é o printf. Tanto é que na nossa primeira aula a gente usou o printf. Para quê? Para sair para o usuário o olá. Tá? Então, a função mais comum que tem de saída é o printf. Onde que ela está disponível? Dentro do stdio.h. Ele falou assim, Leandro, eu não sei em que arquivo que está. Beleza, então você vem no seu site de referência, escreve aqui em cima o printf. Você abriu o printf e ele está falando com você, que faz parte do stdio.h. Como esse aqui é um site de referência de C++, ele está mostrando o arquivo do C++. Né? Porque o arquivo do C++ é esse aqui. Mas aqui do ladinho dele, ó, tem o ponto H dele, e se você der uma olhada no código, tá aqui bonitão ele escrevendo na linha 2 aqui, ó. Tá? Então você agora sabe que o printf faz parte do stdio.h. Agora, o que o printf faz? Ele pega o texto que você escreveu entre aspas duplas e joga na saída padrão. A saída padrão, a menos que você redirecione, e isso daqui não é assunto da aula, eu só coloquei aqui porque é informação, é correto. Por padrão, se você não redirecionar a sua saída, ela vai ser jogada no terminal, que é onde seu programa está executando. Você chegou lá, abriu o terminal, né? Vocês clicaram naqueles 9 quadradinhos, escreveram terminal, abriu o terminal e executou seu programa. Então, seu programa está sendo executado a partir do terminal. Então, por padrão, a saída do seu programa, que é o que você escreve no printf, vai sair no terminal. Tá? E aí, aqui tem um exemplozinho. Então, printf, meu primeiro programa em C, /n. Aí a gente vai ver o que é esse /n aqui. Printf, nome, Leandro Maia, /n. Printf, profissão, professor, /n. Então, se eu rodar esse código aqui, eu vou ver saindo no terminal. Na primeira linha, meu primeiro programa em C. Na segunda linha, nome, Leandro Maia. Na terceira linha, profissão, professor. Tá? Então, o que o printf faz é pegar o texto que você colocou entre aspas duplas e jogar na saída, tá? Que provavelmente vai ser o seu terminal. E aí o seguinte, tem alguns caracteres que eles são tratados de forma especial, dentro daquela aspas duplas lá. O primeiro deles é a barra invertida. Para que serve a barra invertida? É para você indicar para o printf e falar assim, opa, agora está vindo um negócio que talvez não seja texto. Então eu vou ter que dar um tratamento especial para ele. Então o que acontece? Todas as vezes que ele encontra essa barra invertida, é como se o printf parasse, falasse assim, olha, agora pode ser que eu não tenha que imprimir nada. Então o que ele faz? Ele vê essa barra, considera ele como um caractere de escape, então ele parou, saiu
daquele fluxo normal dele de impressão e vai tratar agora de forma diferente. Então, toda vez que ele encontra um /T, ele é como se ele estivesse apertando o Tab do teclado, está adicionando uma tabulação. Todas as vezes que ele encontra um /N, ele está adicionando uma quebra de linha no texto, que é equivalente ao Enter, que é passar para a linha de baixo. Então, quando a gente chega e vê esse código aqui, ó, que estava escrito, meu primeiro programa em C, esquece essa aspas aqui, meu primeiro programa em C/N, ele está escrevendo meu primeiro programa em C e passando para a linha de baixo. Depois, nome Leandro Maia, passando para a linha de baixo. Profissão professor, passando para a linha de baixo. Agora, eu também posso querer espaçar as informações que estão aqui usando o Tab, como se eu apertasse a tecla Tab do teclado. Para isso eu uso o /T. E às vezes eu quero que ele emita um som, um bipzinho. Para isso eu uso o /A, igual está aqui. Tá? Então, esses aqui, existem outros, tá? Eu estou só dando exemplo de alguns que pode ser interessante a gente usar. Então, /T, /N, /A. Agora é o seguinte, o printf, ele trata o texto como o que vai ser impresso entre aspas duplas. Então, é o que você quer, como se você quisesse que ele imprimisse isso aqui, ó. Né? Porque está entre aspas duplas. Mas, e se eu quiser imprimir aspas duplas? Porque às vezes eu quero imprimir aspas duplas. Então, para isso, eu uso o /aspas duplas. Aí ele vai fazer com que a aspas duplas seja impresso. Igual tá aqui, ó. Então, ele vem imprimindo meu primeiro programa em C. Opa, encontrou uma barra, tratamento especial. Aí, qual que é o tratamento especial? /aspas duplas. Então, o que ele vai fazer? Vai imprimir uma aspas duplas. Aí depois ele imprime C, depois ele encontra uma barra, opa, tratamento especial. Qual que é o tratamento especial? Aspas duplas. Então ele vai imprimir aspas duplas. É como se esse C aqui tivesse entre aspas duplas. E outra coisa, e se eu quiser imprimir a barra? Porque já que a barra serve como caractere de escape, pode ser que às vezes eu quero imprimir a barra também. Então, eu uso /. Então, quando eu quero usar para imprimir aspas duplas, /aspas duplas. Quando eu quero usar para imprimir a barra, /. Bom, então, exemplos aqui, ó. Com /T, com /N, com /aspas duplas, com /A. Eu só não coloquei // aqui, tá? Mas é equivalente. Outro cara que é especial é o %. O % é como se você passasse para o printf a seguinte ideia. Printf, eu encontrei 1% aqui, ó. Eu quero que você troque esse % pelo valor correspondente a esse % aqui. Tá? Pela explicação não dá para entender nada, mas no exemplo vai ficar mais claro. Então, à medida que ele vai andando nas aspas duplas, aí ele chegou e virou e falou assim, opa, encontrei 1% aqui. Então agora eu tenho que parar, eu vou trocar o conteúdo desse % aqui por alguma coisa. E a instrução do pelo que você vai trocar e como que ele vai considerar aquele dado, você vai passar isso daí na frente do %. Igual o outro você passava na frente da barra, esse aqui você passa na frente do %. Então, quando você encontra 1%D ou 1%I, é falar, olha, você vai trocar isso daqui por um inteiro decimal, com sinal. Então, assim, -5, 18, 44, tá? Quando você encontra 1%U, você vai imprimir um inteiro decimal sem sinal. Aí, o que é um inteiro sem sinal? É a última aula do primeiro trimestre, tá? Quando você encontra 1%F, ele vai imprimir um número de ponto flutuante com o número de casas decimais padrão, que na maioria dos compiladores, na verdade eu desconheço algum que seja diferente disso daqui, mas pode ser que seja, porque eu não sei se isso aqui faz parte da sintaxe do C não, tá? Da especificação da linguagem, eu acho que é definido pelo compilador, mas enfim. Por padrão, são 6 casas decimais. Quando eu encontro 1%E, ele vai imprimir um número em forma de notação científica. Então, ele vai colocar um número normalizado vezes 10 elevado a um determinado valor. Quando ele encontra 1%C, ele vai imprimir um caractere.
Quando ele encontra um %S, ele vai imprimir um texto, que é o que está entre aspas duplas. E quando ele encontra um %, da mesma forma que às vezes eu gostaria de imprimir a barra e aspas duplas, tem que ter uma forma de eu também imprimir o %. Então, uma das formas de imprimir o % é colocar %. Tá? Então, esse slide e esse slide sem exemplo são difíceis de entender, mas com o exemplo eu acho que fica mais fácil. Então, vamos lá. Vamos começar aqui do nosso main. O programa começou. Ele vem printf, ano, 2 pontos. Então, até aqui ele está imprimindo tudo lindão, do jeitinho que está aí. Opa, encontrou 1%. Encontrou 1%? Beleza. Então, ele vai trocar esse % aqui pelo valor que eu quero que troque. Aí, ele chegou aqui, %d, é o primeiro %, ele vai trocar por isso aqui. Ano atual é uma constante. Qual que é o valor dessa constante? 2023. Então, ele vai imprimir ano, 2 pontos, 2023. É como se eu tivesse escrito aqui ano, 2 pontos, 2023. Ele substituiu isso por isso. E como isso aqui vale 2023, ele imprimiu o ano 2023. Tá? E o barra N? Próxima linha. Então, é como se aqui eu desse um Enter. Printf, 0 absoluto, 2 pontos, espaço, %. Opa! %? Então, que % é esse? %d. Então, ele vai trocar isso daqui por um número. Qual que é o número? 0 absoluto Celsius. E quanto vale 0 absoluto Celsius? Menos 273. Então, ele vai trocar isso aqui por menos 270. Isso daqui não é tudo não, tá? Porque ele selecionou sozinho. Vai trocar isso daqui por menos 273. Aí depois imprime o Czinho e depois uma quebra de linha. Então eu vou ver 0 absoluto, 2 pontos, menos 273C. Salário mínimo, 2 pontos, espaço, R cifrão, %F. %F é o quê? Número de ponto flutuante. Então ele vai pegar aqui salário mínimo, que é 1.302, e vai imprimir no lugar do %F, 1.302. Só que por padrão são 6 casas decimais. Então ele vai imprimir salário mínimo, R cifrão, 1.302, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Printf, 1 mol tem, opa, %E. O que é %E? Imprimir em notação científica. Então, 1 mol tem %E mol. Aí se eu venho aqui no mol, o mol é quanto? 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então, ele vai imprimir isso daqui em forma de notação científica. Então, ele vai imprimir 1 mol tem 6,022000. Por que está assim? Porque por padrão são 6 casas decimais. Então, 6,02200 vezes 10, isso aqui significa vezes 10 elevado a 23, tá? Entidades. Printf. Vamos lá, já começou com a barra, então tratamento especial. Barra aspas duplas. Então ele vai imprimir aspas duplas. A ela aqui, ó. Depois ele vem Leandro. Imprimiu Leandro. Depois, opa, barra. Tratamento especial. Qual tratamento especial? Aspas duplas. Tá? Opa, peraí que mudou aqui. Imprimiu. Começa com aspas simples. Isso aqui não tem tratamento especial. %C. Vai trocar pelo caractere. Vai imprimir L. Volta aqui e tudo. Eu já vi sua pergunta aqui, viu? Eu vou te responder, João. Só terminar aqui. Aí printf, nome, %S. Agora ele vai trocar isso aqui por um texto. O texto está aqui na frente. Leandro. Então ele vai trocar o %S por Leandro. E esse outro aqui, por último, é só para ilustrar que a substituição não precisa ser sempre um cara. Pode ser em N caras. Então, eu tenho que colocar aqui na frente tantos quantos eu queira substituir. Então, vamos supor, eu venho aqui, ó, notas, 2 pontos, espaço %D. Opa, primeiro %D, ele vem aqui,
e troca por esse. Então, esse primeiro %d vai ser substituído por 1. Aí, depois ele deu um tab. Depois ele encontrou outro %d. Vai trocar pelo segundo. Já que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Vai trocar pelo segundo. Segundo é o 2. Então, esse cara aqui vira 2. Aí, depois dá um tab. Depois, %d. Terceiro, troca por esse aqui. Ele vem aqui e troca aqui. Tá bom? Matheus, tem problema não. A aula está sendo gravada. Eu coloco ela no YouTube, depois você assiste. Beleza? Esquenta a cabeça não. Tá? Aí ele veio e imprimiu aqui. Ó. Eu já vou te responder, viu, João? Eu não esqueci não. Aí ele vem aqui e coloca notas, 2 pontos, espaço 1. Aí isso daqui é um tab. 2. Isso aqui é o tab. 3. Tá? Do jeitinho que eu pedi para imprimir. Aí o João perguntou ali, ó. Posso escolher qualquer variável para denominar esses números aí? Seguinte. Aqui nenhum deles tem variável não, tá? Todos eles aqui são constantes, tá bom? Aí eu quis dar exemplos aqui para vocês de coisas. Então, vamos lá. Esse ano 2023 aqui, ele tem significado. Então eu cheguei e coloquei uma constante. Zero absoluto é menos 273 graus Celsius. Então ele tem significado. Eu não escrevi menos 273 aqui. Tá? Eu coloquei uma constante. Eu entendi sua pergunta, mas eu estou só dando explicação geral. Salário mínimo. 1.302 tem significado. É o valor do salário mínimo. Então eu cheguei e substituí. Mol aqui também. Tá? Aqui não tem nenhum significado. Aqui não tem nenhum significado. Aqui também não. Então eu coloquei só os valores aqui. Agora vamos lá. O João falou, mas você pode escolher qualquer nome para constante? Sim, você pode escolher qualquer nome da constante, desde que sejam nomes que façam sentido, né? Entendeu? Então você vai lá e coloca um nome na constante que você acha que passa o significado do que você está querendo falar sobre aquilo dali. Tá bom? A Ana ali, professor, você pode explicar de novo? Leandro começa com L, sem problema nenhum, que é esse exemplo aqui, ó. Posso tranquilamente. Então vamos lá, desde o início. Essa aspas duplas aqui é o início do texto, né? Então ela não tem nada de demais. Aí depois ele encontrou uma barra. Barra tratamento especial. Então, qual que é o tratamento especial? Imprimir aspas duplas. Aí ele veio aqui e imprimiu aspas duplas. Depois ele veio e imprimiu Leandro. Então tá aqui, ó. Leandro. Então vamos imaginar que ele imprimiu até aqui, por enquanto. Depois encontrou uma barra. Barra tratamento especial. Qual que é o tratamento especial? Aspas duplas. Então eu quero que imprima aspas duplas. Aí ele veio aqui e imprimiu aspas duplas. Então até agora eu tenho isso aqui impresso. Depois ele veio, tem um espaço, começa com aspas simples. Aspas simples não tem tratamento especial. Então isso aqui ele vai imprimir aspas simples mesmo. Então até agora ele já imprimiu aqui, ó. Tá? Então ele está aqui nesse momento. Aí ele encontrou 1%C. Opa! Tratamento especial. Então ele vai trocar esse %C por um único caractere. Qual que é o caractere? O caractere é esse carinha que está aqui, ó. O caractere é o L. Então ele vai trocar o %C pelo quê? Pelo L. Então ele foi e trocou o %C por L. Tá? Por L, até aqui. Então agora ele já imprimiu isso aqui, ó. Aí depois, uma aspa simples, que não tem tratamento especial, ele imprimiu aspas simples. Depois o barra N, que faz com que ele passe para a linha de baixo. Entendeu, Ana? Entendi. E aí só queria pedir, por favor, para você explicar também o do nome Leandro. Que Beleza. Por favor. É porque %S é para trocar por um texto. O %C ele troca um caractere só. Entendeu? Então é só o Lzinho. Agora, se eu quiser que ele troque por um texto inteiro, o texto vem escrito entre aspas duplas. Então, ele vai trocar esse %S inteiro por esse carinha aqui. Então, ele veio e imprimiu nome, 2 pontos. Então, ele está até aqui, ó. Então, nesse momento, ele está aqui. Nome, 2 pontos, espaço.
Ah, opa, encontrou um %S. %S é o quê? Tratamento especial, trocar isso aqui por um texto. Onde está o texto? O texto está aqui. Então, ele veio aqui e trocou o %S por Leandro. Aí, no lugar do %S, ele imprimiu Leandro. Entendeu, Ana? Beleza. Aí, o João fez uma pergunta. Ao invés do ano atual, colocar somente o número? João, se ao invés do ano você colocar somente o número, aí vai mudar alguma coisa na execução do seu programa? Absolutamente nada. Seu programa vai estar do jeito que eu estou querendo que vocês aprendam a programar? Com certeza não. Porque se você chegar lá e colocar 2023, o que 2023 significa? Para mim, 2023 significa absolutamente nada. Entendeu? Então, se ele significa absolutamente nada, beleza, você vai lá e escreve 2023. Agora, se 2023 significa o ano atual, então você cria uma constante chamada ano atual, o nome que você achar mais significativo, e coloca 2023. Todos esses exemplos aqui, você poderia ter escrito aqui, ó, ano atual 2023, você poderia ter escrito menos 273, você poderia ter escrito 1302.02, você poderia ter escrito 6.022 23, entendeu? Todos eles você poderia ter escrito, mas aí não tem... assim, você está fazendo o que eu estou sugerindo que você não faça, que é colocar a constante literal no código, entendeu? Então, você escreveu menos 273, isso aqui tem significado? Tem, então troca por uma constante, não a constante literal. Agora, esse L tem significado? Não. Esse Leandro tem significado? Não. Esses números 1, 2, 3 têm significado? Não, tá? Então, esse slide aqui é tipo uma síntese da ideia que eu estou tentando passar para vocês desde a aula passada. Que a gente cria constantes quando o valor tem algum significado associado. Vamos lá. Entendeu, João? Você pode responder. Enquanto isso, eu estou lendo a pergunta da Ana aqui. Essas 6 casas são necessárias apenas para o compilador entender, mas não muda nada no programa, certo? Perfeitamente. Na verdade, é como ele imprime. Porque se você olhar aqui, Ana, você vai ver que o meu número nem tem 6 casas decimais. Quando eu escrevi o mol aqui, né, que é 6,022 vezes 10 elevado a 23, ele também não tem 6 casas decimais. É a forma como ele imprime. Na nossa lista de exercício, vai pedir para você imprimir com diferentes números de casas decimais, tá? E veio fazer, Leandro, você não ensinou isso daí. Mais ou menos, tá? Porque eu ensinei para vocês como pesquisa. Aí, uma das coisas que vai estar lá no desafio da lista de exercício é você fazer isso daí. Você vai chegar aqui, vai consultar o printf, que é a lista de exercícios serve justamente para vocês praticarem. Aí, na hora que você consultar o printf, você vai ver que tem um jeito de você escolher o número de casas decimais, que é aqui, ó, precisão. Entendeu? Aí você vai chegar e vai mudar o número de casas decimais. Então, se você não escrever, são quantas casas decimais? 6. Mas a gente pode modificar isso tanto quanto a gente queira. Tranquilo? E colocar o número de casas decimais determinando sempre depois do ponto... Ana, não entendi não. Você explica, você pergunta de novo, por favor, de outra forma? Eu não entendi a pergunta. É tipo assim, se a gente... Porque ali, os dois números têm 6 casas decimais depois do ponto do número. Isso. Mas é sempre assim? Igual no 1302. A gente colocou as 6 casas depois do ponto. Ele é que pôs. Se você não falar quantas você quer, ele vai colocar 6 para você. Aí uma das coisas que vai estar na lista de exercício é justamente para vocês praticarem. Para vocês verem que vocês podem mudar a quantidade de casas decimais. Entendido? Então, se você não fala nada, são 6. Se você fala quantas são, ele escreve com quantas você pediu, tá bom?
continuando aqui. A gente falou sobre saída padrão. E entrada? Né? Assim, e se eu quiser entrar com algum valor? Como é que eu faço? Eu vou usar o scanf. O scanf é quase que o oposto do printf. Então, você usa o printf para sair com os dados e você usa o scanf para entrar com os dados. Onde o scanf está definido? Dentro do stdio, igualzinho. Tá? Então, eu chego, venho aqui, se eu abrir o stdio, uma das funções que está dentro do stdio é o scanf. Deixa eu achar ele aqui. Scanf. Eu clico nele, tem a explicação do scanf aqui. Aí vamos lá. O que o scanf faz? Essa função ela converte o texto que o usuário digitou. Então, você vai digitar o que você quer passar para dentro do programa. E ele coloca na memória no local indicado pelo endereço da variável. Então, vamos supor aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui embaixo. Depois eu continuo lendo, tá? Quando ele encontrou aqui e você digitou a idade, o que ele fez? Ele pegou o que você digitou, converteu para um número e guardou lá no endereço dessa variável aqui. Tá? Então, essa frase aqui é o que eu acabei de explicar. Ele pega o que você digitou, converte para um número, aí a gente vai ver que é um número por conta desse %d, e guarda onde? Guarda no local do endereço da variável. Então, ele vai lá no endereço dessa variável aqui e guarda lá, tá bom? Continuando aqui. O formato do texto esperado deve estar entre aspas duplas, então é igualzinho lá no printf, tá? Que é isso aqui, ó, o formato. A entrada padrão, se não estiver sendo redirecionada, é o que você digitar no teclado. Então, você chega e digita 1, 2, 3, dá Enter. Ele vai pegar aquele 1, 2, 3, vai converter para um número e guardar na idade. Tá? E para que serve esse comercial que veio aqui antes? É porque o scanf ele quer o endereço da variável. Então, para eu passar o endereço de qualquer lugar, é só eu colocar o comercial antes. A gente vai usar o comercial demais quando a gente estiver falando de memória. Mas, por enquanto, a gente tem que usar alguma coisinha, né? Então, por enquanto, basta você entender que você tem que colocar o comercial antes do nome da variável. Porque você quer passar para o scanf o quê? O endereço da variável, tá? Não é a variável propriamente dita. Então, olha o que esse exemplozinho aqui faz. Ele vai sair na tela, digite a idade. Aí, nesse momento, ele encontrou um scanf. O scanf parou e está esperando ser digitado. O que ele está esperando que você digite? Ele está esperando que você digite um número, tá? Por conta do %d. Aí você digita o número e dá Enter. Quando você digita o número e dá Enter, ele vai pegar o que você digitou, converter para o número e guardar no endereço do local dessa variável aqui, ó. E aí depois ele vai imprimir, sua idade é tal coisa. Então vamos supor, digite a idade, parou. Aí eu chego e digito 37 e dou Enter. O que ele vai fazer? Vai pegar o 37, converter para o número, vai virar 37 e guardar lá nessa idade. Então a idade vai passar a ter 37. Aí depois ele vai fazer printf, sua idade é, %d, vem aqui, lê o que está aqui. Aqui está escrito 37, ele substitui aqui por 37. Bom? E vamos lá. Se você entendeu o do printf, provavelmente você já entendeu o do scanf. Porque o scanf é muito parecido. Então, 1%i, ele vai ler o inteiro, só que aí as bases vão estar 6, 8, 16. Deixa eu explicar para vocês. A questão da base, se vocês fossem alunos meus de circuitos, eu já teria explicado, porque isso eu explico na segunda ou terceira aula. Talvez vocês não tenham visto ou tenham visto só exemplos específicos. Então, provavelmente você já viu base 10 ou base 2, que é binário. Só que acontece que a gente tem N bases, tá? E o %i, ele consegue ler números na base 10, 8 ou 16, tá bom? %d ou %u, lê um número decimal com ou sem sinal, respectivamente. %f ou %e, lê um número de ponto flutuante.
1%C lê um caractere. E 1%S lê um string até encontrar um separador. Só que isso aqui a gente não vai usar não. Tá? Eu estou colocando aqui porque faz parte da referência. Mas a gente não vai usar isso aqui não. A gente vai ler string de outra forma. Vamos pegar exemplos aqui, ó. Com exemplo, acho que fica mais fácil de entender. Então, eu tenho as variáveis chamadas ano atual e temperatura. Elas são do tipo int. Eu tenho uma variável chamada salário, que é do tipo float. Eu tenho as variáveis nota 1, nota 2 e nota 3, que são do tipo float. E eu tenho a variável chamada letra, que é do tipo char. Aí, olha só, meu programa está aqui. Printf ano. Aí ele imprimiu isso aqui na tela. Aí agora o meu programa parou. Parou e está esperando o quê? Está esperando que eu digite um número. Pronto. Aí vamos supor que eu digitei 2023. Ele vai pegar 2023, guardar nessa variável ano atual, e a variável ano atual vai passar a ter o valor 2023. O programa continua, porque eu já dei Enter. O programa continua. Printf imprimiu temperatura. Scanf, o programa parou. Está esperando que eu leia uma temperatura. Aí vamos supor que eu coloquei menos 5. Ele vai pegar o menos 5 e guardar na variável temperatura. Então a variável temperatura agora passa a ter o valor menos 5. O programa continuou. Printf salário R cifrão. Scanf, o programa parou. Parou e está esperando o quê? Está esperando eu entrar com o número de ponto flutuante. Aí vamos supor que eu coloco lá 200.0. Ele vai pegar o 200.0, guardar na variável salário, e a variável salário vai passar a ter 200.0 agora. Printf notas. Aí agora vem o scanf. Da mesma forma que o printf eu posso fazer várias substituições, o scanf eu posso fazer várias leituras ao mesmo tempo. Então, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo que eu digite um número de ponto flutuante, dê espaço, digite outro número de ponto flutuante, dê espaço, digite outro número de ponto flutuante. Então, vamos supor que as notas sejam 1.2, 1.3 e 1.4. Então, eu fui lá e digitei 1.2 espaço, 1.3 espaço, 1.4, Enter. O que ele fez? Pegou 1.3 e guardou em nota 1, pegou 1.2 e guardou em nota 1, 1.3 e guardou em nota 2 e o 1.4 e guardou em nota 3. Então, depois disso daí, as variáveis nota 1, nota 2 e nota 3 passam a ter o valor 1.2, 1.3 e 1.4. Beleza? Tranquilo até aqui? O entendimento geral? Na hora que vocês fizerem os exercícios, aqui vai ficar bem mais claro. Vocês vão ter um tanto de exercício para poder fazer aqui. Tá? Mas a ideia é que vocês consigam pegar a ideia geral, pelo menos entender o que eu estou falando aqui, porque depois você volta no slide e consulta, né? Você pode fazer isso aqui no slide, vir no site, entendeu? Isso aqui é vontade. Se vocês podem fazer isso aí na prova, quem dirá na casa de vocês, né? Então, tranquilo. Agora vamos lá. O que é uma atribuição? Toda vez que você encontra esse igualzinho aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando toda a expressão que está do lado direito do sinal de igual e guardando do lado esquerdo do igual. Então, se eu voltar aqui nos slides que estão lá atrás, deixa eu ver aqui. Esse aqui. O que ele está fazendo? Ele está pegando o valor 18 e guardando na variável idade. Pegando o valor menos 3 e guardando em temperatura. Pegando o caractere A e guardando em prim letra. Pegando 25.90 e guardando em saldo. Pegando o 1.99 e guardando na variável preço. Aí vamos lá. Aqui, ó. O que é importante? É vocês entenderem que a expressão ela é sempre avaliada inteira antes de ser guardada na variável. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos supor que eu chego e tenho uma variável chamada raio, por exemplo, tá?
e uma variável chamada circunferência. Aí eu quero calcular, faz de conta que raio tem algum valor. Aí eu chego e escrevo circunferência é igual a 2 vezes 3,14, tá? Só para vocês entenderem, mas pode ser pi, o que vocês quiserem aqui. Raio. Vamos supor que nesse momento aqui, nessa linha, tá? Aonde eu estou apontando aqui, ó. Nesse momento, o raio tenha o valor 8. Qual é o valor da circunferência? Pode fazer a conta aí, gente. Se nesse momento o raio vale 8, quanto vale circunferência? (100,48? É isso aí mesmo? Eu não sei não. 2 vezes 3, 14 vezes 8. 50,24. Então, nesse momento, circunferência vale 50,24. Agora, vamos supor que eu chegue aqui na linha de baixo e vire e fale assim, raio é igual a 2 agora. A pergunta que eu faço para vocês. Circunferência vale quanto? Tá? Então eu cheguei e fiz isso aqui. Aí eu falei que raio agora vale 2. Circunferência vale quanto agora? O Matheus está falando que é 12,56. O Johnny, 12,56. Mais alguém aí? A Ana também, acho que é 12,56. Na verdade, gente, a circunferência continua valendo 50,24. Por que ela continua valendo 50,24? Porque nesse momento aqui ele avaliou essa expressão e raio valia 8. Então ele guardou na circunferência o valor 50,24. Depois eu posso trocar o valor do raio à vontade, que ele não mexe no valor da circunferência. Entendeu? É isso que eu queria enfatizar. Que todas as vezes que ele encontra esse valorzinho de igual aqui, ó, toda a expressão do lado esquerdo do operador, do lado esquerdo não, tá errado, tá? É do lado direito. Eu escrevi errado aqui. Toda a expressão do lado direito do operador de atribuição é avaliado antes de ser armazenado na variável. Eu vou corrigir isso aqui, tá bom? Então ele vai avaliar isso aqui, converter isso aqui no número, tá? Ele avaliou essa expressão, guardou aqui. Depois eu posso mexer no raio à vontade. Ele não mexe mais na circunferência. Se eu quiser calcular de novo a circunferência, eu tenho que fazer de novo 2 vezes 3,14 vezes raio. Aí sim, a circunferência passa a valer 12,56. Tranquilo? Entenderam a ideia, né? Maravilha. Agora vamos lá. Exemplo aqui de uso de printf e scanf. Eu tenho float ABC, digitei aqui printf, digite os valores de A e B, aí depois eu pedi para ele ler os dois valores ao mesmo tempo. Tá aqui, ó, %f, espaço, %f. Então eu quero ler os dois ao mesmo tempo. Aí eu cheguei e coloquei 2.0, espaço 1.0. Faz de conta, tá? Eu só quero calcular rapidinho aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o 2.0, que foi guardado em A, vezes o 1.0, que foi guardado em B. Então, ele está pegando os valores, tá? Vai transformar isso aqui em 2 e vai guardar em C. Então, C agora passa a valer 2.0. Aí, ele chegou aqui embaixo. %f. Opa, o primeiro %f substituí pelo primeiro cara. O primeiro cara é A. A vale quanto? 2.0. Então aqui ele vai imprimir 2.0. Na verdade ele vai imprimir 2.000000.
né, que é 6 casas decimais. Depois espaço, x, espaço, opa, %f. É o segundo %f? Troca pelo segundo valor, que é b. b vale quanto? 1.0. Então, ele vai trocar esse %f por 1.000000. Espaço igual, espaço, outro %f. %f é o terceiro, troca pelo terceiro valor, que é c. c vale quanto? 2.0. Então, ele vai imprimir 2.000000. Tranquilo? Bem sossegado até aqui, né? Vocês vão ver que a lista de exercício é bem sossegada. Só que eu vou pedir na lista de exercício coisas para vocês praticarem a consulta no site de referência. Então, por exemplo, vai ter lá na lista de exercício para você imprimir com 3 casas decimais. Você vai ter que vir aqui no printf, dar uma lidinha aqui com carinho, e aí você vai ver que você pode dizer quantas casas decimais você quer imprimir. Aí você vai entender que você vai poder colocar 1.3 lá, e ele vai imprimir com 3 casas decimais. Tá bom? Então, faz parte da lista de exercícios vocês aprenderem a consultar as referências, usarem e tudo, né? Não é para consultar tudo. A lista de exercícios é relativamente pequena. É só para vocês praticarem isso daqui. Porque se eu ficar fazendo slide para poder passar todas essas informações aqui, primeiro, vai ficar redundante, porque afinal de contas alguém já fez um excelente trabalho de fazer esse site e não vai contribuir em absolutamente nada. Tá? Porque aqui tem uma referência bem bacana e lá eu só passo as coisas que eu acho que é mais interessante para você aprender nesse momento, tá? Ô Luca, dá para você fazer a lista pelo celular, mas você vai... principalmente as primeiras, tá? Assim, você vai até conseguir, mas você vai ter bastante complicação. Isso daí é uma coisa que você vai ter que dar uma resolvida, sabe? Porque você pode, inclusive, chegar nesse site aqui mesmo, clicar aqui, ó, e fazer aqui mesmo, entendeu? Tem outras alternativas, então assim, pode fazer pelo celular? Pode, basta você chegar e abrir um navegador que tenha e usa, entendeu? Mas não vai ser a melhor das soluções, não. Isso é uma coisa que eu acho que você vai ter que resolver num tempo relativamente curto, beleza? Mas pode sim. Então vamos lá, até aqui tudo tranquilo, gente? Beleza, então vamos ver nosso último assunto aqui para a gente poder fechar nossa aula. Eu falei com vocês que o programinha da gente ele tem a carinha da gente. E isso daí vai acontecer, não tem jeito, é o esperado. Tá? Eu não espero nada diferente disso. Só que o que acontece? A gente não precisa começar com a cara toda amarrotada não, né? A gente pode começar com ela um pouco melhor. Então, qual que é a nossa ideia aqui? A gente fazer um código com um estilo que vai aumentar a legibilidade. E o que a gente vai ganhar com essa legibilidade? Vai fazer com que o nosso programa ele seja de fácil entendimento, não só para nós, como para as outras pessoas, né? Principalmente quando a gente trabalha em grupo e tudo. É interessante que a gente tenha um código que todo mundo consiga entender. E o que eu acho mais importante é aumentar o prazo de validade do seu código. Eu comentei na aula com vocês que cada dia a gente programa melhor. Então, hoje você programa de um jeito, daqui uma semana você vai estar programando melhor, daqui um mês você vai estar programando melhor, daqui um ano você vai estar programando melhor. Então, cada dia a gente programa melhor. Então, se você fizer um código hoje, que no futuro você tem que voltar e tentar entender o que seu código está fazendo para usá-lo, provavelmente você vai fazer outro. Entendeu? O que isso quer dizer? Quer dizer que o prazo de validade daquele código seu venceu. Você pode jogar ele fora. Porque se você vai fazer um outro novo, e aquele novo que você vai fazer provavelmente é bem melhor do que o antigo, não tem necessidade de você guardar aquele antigo. Você vai jogar ele fora. Entendeu? Então, qual que é a ideia da gente fazer um código aqui aumentando o prazo de validade? Se você faz um código que funciona, que ele está bem explicado, que ele está bem legível,
que você consegue depois, sem ter que ler o seu código, entender o que ele faz, significa que aquele código ainda está válido. Você pode pegar e usar. Pode ser que hoje em dia você faça melhor, e é bem provável que isso vai acontecer. Mas, se aquele lá funciona e já está pronto, ele pode simplesmente servir como um ponto de partida. Aí você vai lá, pega ele e usa, vira assim, esse código tá ok. Entendeu? Então é isso aí que a gente quer. E quais são os principais pontos para a gente ter um bom estilo? Primeiro, indentação do código. Gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Acontece. O que é identar primeiro, né? Identar a gente já está fazendo desde o início aqui, só que a gente não tinha dado esse nome. Identar é assim. Todas as vezes que uma coisa está dentro da outra, ela tem que estar mais à direita. Tá? Ah, com essa frase eu não entendi nada. Então vou pegar o exemplo. Seguinte, o que é um bloco em C? Abre e fecha chave. Então tudo que está entre o abre e fecha chave está dentro do bloco do main. Se ele está dentro, ele tem que estar mais à direita do main. Tá? É isso aqui, ó. Então vocês podem ver que toda essa linha aqui, se eu puder traçar uma reta aqui, ó. Cadê a reta? Se eu puder traçar uma reta aqui, ó. Tá todo mundo à direita dessa outra. Deixa eu traçar outra reta aqui, ó. É isso daqui que vocês têm que entender. Quando uma coisa está dentro da outra, ela tem que estar à direita daquela coisa. Então todo mundo aqui está dentro do main? À direita. A gente está no início agora, mas daqui a pouco é comum vocês terem códigos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis. E aí, não tem jeito. Se você não indentar, o seu código vira uma bagunça. E aí você chega para mim e fala assim, professor, me ajuda aqui. Se você chega com o código sem estar indentado, de cara eu não te ajudo. Primeira coisa que você tem que fazer é indentar seu código. Porque senão, eu tenho que ficar tentando entender o que é que você colocou dentro do quê. Não, primeiro faça seu trabalho. Você quer me ajuda também. Então chega e indenta seu código. Então, primeira coisa, aprender a indentar o código. Se uma coisa está dentro da outra, ela tem que estar à direita daquela coisa. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Todos os códigos aqui para trás estão indentados, sem exceção, porque é uma coisa que eu já faço de forma natural. Eu não preciso pensar para indentar. Então tá aqui, ó, indentado. Pode ir riscando as linhas depois, vocês vão ver que está indentado. Tá? Todos os códigos aqui estão indentados. Segundo ponto, identificadores significativos. A gente fica nomeando as variáveis de A, B, X, W, K, não traz nenhum significado. Tem exemplos aqui para trás com A e B, mas ali eram outros objetivos. Agora, se você quer ler um valor e esse valor tem um significado, coloca a variável com nome significativo. Igual aqui, eu quero ler o ano atual, chama a variável de ano atual. Não chama ela de X, não chama ela de A, não. Entendeu? Que isso daí não tem nada de significado. Se quer ler a temperatura, chama a variável de temperatura, não chama de T, não. Você quer ler o salário, chama a variável de salário, não chama ela de S, não. É aquilo dali que, de forma resumida, é o que ele está te pedindo. Coloque nomes significativos. Daqui a pouco vocês vão utilizar editor stop. Vocês não vão ficar utilizando aquele nano avacalhado. Vocês vão usar editor stop. À medida que você for escrevendo, ele completa para você. Então não importa se o nome da variável está grande. Importa é se ele passa o significado que ele tem que passar. Tá? Então o segundo ponto é esse daqui, ó, identificadores significativos. Terceiro ponto, comentário. Gente, comentem trechos do seu código para dizer o que aquele bloco faz. Não é comentar linha por linha. Agora, pega aqui, por exemplo, o que ele está querendo dizer? Que esse bloco aqui ele vai obter os valores de A e B. Aqui ele vai calcular e aqui ele vai mostrar o resultado. Isso é um exemplo pequeno, didático. Mas daqui a pouco vai ser comum você fazer códigos que tem, por exemplo, um bloco lá de 10 linhas, 20 linhas. Ah, você vai fazer um trecho de código que vai passar pela nota de todos os alunos. E aqui dali gasta 20 linhas. Coloca um comentário antes para dizer o que aquele bloco faz. Que aí você não precisa ler as 20 linhas para entender o que aquele bloco está fazendo. Você bate o olho no comentário, está escrito assim, processa a nota de todos os alunos. Pronto, você já entendeu o que aquele bloco está fazendo. Ah, então, terceiro ponto, comentário. Então, primeiro, indentar o código, dar nomes significativos e comentar seu código.
Aí olha isso aqui. Pega esse primeiro aqui. Isso aqui funciona? Funciona. É um código totalmente avacalhado? Totalmente. Isso aqui, assim, o cara chegar com um código desse aqui pra mim, não vou nem olhar. Entendeu? Eu falo, não, cara, primeiro aí, me ajuda aí. Entendeu? Isso daqui é o suprassumo do que eu tô falando desde a primeira aula que não é pra fazer. Então, se você chega com um código desse daqui pra mim, você jogou fora tudo que eu tava te ensinando. Então, se você jogou fora tudo que você tá me ensinando, você vira sozinho aí. Entendeu? Então, primeira coisa é a gente tentar fazer o negócio de acordo com o que a gente está estudando. Esse código funciona? Funciona, mas ele não tem nada do que eu ensinei aqui, ó. Ele tem um main avacalhado, ele tem uma variável que não tem nenhum nome, ele tem uma constante literal. Cada comando aqui, ó, tá na mesma linha, ele nem se deu o trabalho de quebrar a linha. Então, assim, não faz isso aqui não. Isso aqui funciona, mas não faz não. Aí vamos supor que você resolveu dar uma melhorada. Aí você chegou, criou uma constante chamada sucesso, beleza. Esse código aqui tá bom? Não, esse código tá ruim também. Ah, mas tem constante. Tem, mas o código tá ruim ainda. Tá melhor? Consideravelmente melhor. Olha, pronto, já tem um main aqui com argc e argv. Pode falar, Johnny, não precisa levantar a mão não. Ô, professor, mas nesse código aí, não tá faltando aquele stdio.h para função printf? Tá faltando. Boa observação, ainda tá faltando isso aí também. Tá? Então, na verdade, funcionar mesmo, ele nem funciona. Muito obrigado, vou até escrever aqui, ó. Você tá certíssimo, viu? É porque o código tá tão avacalhado que eu realmente nem notei que estava faltando o stdio.h, mas você está certíssimo, tá? Para usar o printf tem que ter o stdio.h aqui. Aí vamos lá, esse código aqui tá melhor que o outro? Tá. Tá ruim? Muito. Ah, mas ele tem constante sucesso. Beleza, tem. Ah, o seu main tá com argc e argv. Beleza. Mas tem uma variável que não significa nada, com uma constante literal que não significa nada, com uma mensagem de texto que não significa nada. Então, apesar desse código aqui estar melhor do que esse, ele está ruim também. Esse daqui é o código que eu quero que vocês façam. É isso daqui o nosso alvo, nosso objetivo de programação é esse. Vamos lá. Primeiro, uma constante sucesso, para indicar que meu programa terminou tudo ok. O meu stdio.h, porque eu vou usar printf. Se eu não uso printf, não precisa incluir o stdio.h. Tá? Então tá aqui o stdio.h. E aí o que era aquele 27? Aquele 27 era o número de estados do Brasil mais o Distrito Federal. Então aquele número tem significado. Se aquele número tem significado, ele não deve aparecer lá. Ele deve ter uma constante com aquele valor. Então, observe que aqui eu nem escrevi 27. Eu escrevi 26.1, porque 26 mais 1. Porque 26 mais 1, na minha opinião, expressa ainda melhor o significado. Porque quer dizer que é o número de estados do Brasil mais Distrito Federal. Entendeu? Então, assim, isso aqui vai virar 27? Vai virar 27. Eu já expliquei para vocês. Uma das tarefas do pré-processador é substituir todas as expressões constantes pelo valor dela. Ele avalia aquela expressão. Então, na hora que ele chegar e encontrar 26 mais 1, ele já vai trocar por 27. Então, não é para você facilitar a vida dele, não, que ele não vai te dar uma estrelinha e virar e falar assim, parabéns, você me ajudou. Não vai acontecer isso daí. Então, você tem que fazer um código que te ajude, que ajude as outras pessoas, não que ajude o pré-processador. Não está ganhando para poder fazer aquilo lá, não. Então, pronto, você criou uma constante chamada número de estados do Distrito Federal, mais Distrito Federal, tá aqui. Aí você começou, criou uma variável do tipo inteiro chamado n estados, depois você guardou na variável n estados o valor 27, lembrando que ele vai avaliar isso aqui e trocar por 27. E depois ele vai imprimir número de estados mais Distrito Federal, %d, %l. Tá? Então, esse código aqui é o mesmo código que está cá. Tá aqui, ó. Tá? Só que primeiro, a variável que chamava A não tem nenhum significado, a variável que chama n estados. Aqui,
ele escrevia 27, aqui ele escreve 27, só que o 27 está onde? Numa constante que tem significado. Depois, ao invés de falar o valor de A é tanto, que não tem nada ali, que ele não representa nada, ele fala o número de estados mais o Distrito Federal é tanto. Tá? Então é isso daqui a meta, gente. É isso aqui que vocês têm que ter em mente. Cada dia vocês vão programar melhor, mas não precisa, só porque vocês estão começando, a programar desse jeito aqui não. Já tenta fazer o negócio o mais bacana possível. E aí esses comentários aqui eles ficam um pouco mais complicados de entender agora, porque eu falei com vocês. Vocês ainda não sabem o que é o argc, o que é o argv, como que passa isso daí. Mas depois que vocês souberem o que é ponteiro, né, que é esse pointer que eu falo o tempo todo. Depois que vocês entenderem o que é ponteiro, o que é cadeia de caractere, o que é vetor, pronto, tá fácil. Aí fica fácil de entender isso aqui. Mas por enquanto não tem muito jeito. Mas o fato de não ter muito jeito de entender isso aqui não significa que eu queira que vocês acostumem a programar mal. Tá? Então vamos acostumar a programar bem, não vai te matar. Escrever int argc char pointer pointer argv, isso aqui não vai te matar. Com 2, 3 vezes que você escrever isso aqui, você já sabe o que você tem que escrever, não é nem decorar, você já vai, aquilo já ficou guardado para você. Então você vai fazer de forma natural. Tranquilo? Então essa daqui é a nossa meta. Alguma dúvida? Professor, eu queria saber se eu posso tirar dúvidas com você, tipo, mais de uma dúvida, assim, agora, se você tem tempo. Claro, vamos lá. Assim, já acabou a hora da aula, mas eu tô aqui para isso, eu não ligo não, pode perguntar. Tá bom, então, no slide que fala da circunferência, do raio e tal... Esse aqui, peraí, deixa eu caçar ele aqui só pra gente chegar no contexto. Esse aqui. Isso, você não anunciou, digamos assim, que o raio é 8. Perfeito, eu tava só explicando, eu falei, suponha que o raio seja igual a 8. Então ele teria Sim. que ser assim, ó, pra ficar completinho. Ah, tá. É isso que eu ia perguntar. Se isso fosse um programa mesmo, você teria que ter... Isso. Não, você tá Isso. certíssima, tá? É porque eu tava explicando aqui o contexto de avaliar a expressão. Mas realmente ele não funciona não. Você teria que colocar o valor no raio. Tanto é que esse código aqui eu acabei de escrever ele, só um trecho. Se eu tivesse que fazer um exemplo completo, ele estaria bonitão com tudo lá, tá? Então, você tá certíssimo. O raio tem que ser escrito antes aqui com o valor 8. Certo. Outra coisa, você poderia explicar um conceito, assim, objetivo, digamos assim, de ponto flutuante? É todas as vezes que eu quero escrever um número real. Entendeu? Só que por que a gente chama de ponto flutuante? Porque o conjunto dos números reais, ele, além de ser infinito, entre quaisquer dois números, ele existe um outro número. É aquilo que a gente viu na sala. Então, a gente chama de ponto flutuante o conjunto dos números reais que podem ser escritos aqui pra gente, entendeu? Aí, a gente vai entender quais números são esses na hora que a gente vê a última aula do primeiro trimestre. Mas, por enquanto, só para você entender, você pode fazer uma associação de um número de ponto flutuante como um real. Então, você quer chegar e quer escrever, sei lá, vamos supor, você mediu a temperatura na sala e ela está 31,2 graus. Então, você vai escrever 31,2. O 31,2 é um número de ponto flutuante. Ah, certo, entendi. Outra coisa, também um conceito, assim, uma explicação de diferença entre constante e variável, porque isso não ficou claro para mim em momento algum. Beleza. Constante é algo que, como o nome mesmo diz, ele não muda de valor, tá? Então, eu não posso criar uma constante chamada sucesso, por exemplo, colocar o valor 0 nela e depois tentar trocar o valor dela. Não pode, porque ela é constante, ela tem que valer a mesma coisa no programa inteiro. Agora, uma variável, não, a variável eu posso trocar o valor dela a qualquer momento que eu quiser. Então, por exemplo, aqui a minha variável raio, nesse momento ela vale 8. Mas aqui depois dessa linha aqui, ela já vale 2. Então, uma variável é um lugar da memória. Não tem essa seta não, Luca. Entendeu? Isso aqui é porque eu estava enfatizando na hora que eu estava explicando. Não tem seta não.
Então, uma variável é um lugar de memória que eu vou trocando o valor dela. Tá? Então, constante não muda. A variável, eu posso trocar o valor dela na hora que eu quiser no programa. Certo. Outra coisa é que em um dos slides, deixa eu só encontrar que eu perdi aqui. Se você falar a ideia, eu acho o slide aqui. Parâmetros, você fala parâmetros. Aham. E aí, eu não lembro, eu acho que você nem chegou a explicar com detalhes, né, sobre Isso, parâmetros. exatamente. Você está certíssimo. Eu não cheguei a explicar mesmo, não. Então, por enquanto, a gente pode... É porque assim, a primeira aula do segundo trimestre é sobre funções. Então, você vai aprender a criar suas funções e tudo. Então, por enquanto, a gente está usando. E aí, na hora que chegar lá naquela aula certinha, eu vou explicar tudo sobre funções. Como é que funciona a cópia e tudo. Mas à medida que a gente for usando aqui, a gente vai acostumando. Mas deixa eu só dar nome certinho aqui. Quando você declara uma função, deixa eu pegar um do math aqui. Pegar o de calcular potência. Só para ficar fácil a explicação. Quando você declara uma função, você dá nome para as variáveis que você espera receber alguma coisa. Essas variáveis aqui, que estão entre parênteses, elas têm um nome. Ela chama parâmetros. Parâmetros é como se fosse o x, o y, entendeu? De uma função. Entendeu? Numa equação de segundo grau. É como se fosse o valor do x. Entendeu? Que você escreve, sei lá, vamos escrever uma equação de segundo grau aqui com qualquer, só para você poder entender. Viu? Vamos supor, você chega e fala assim, y é igual a, sei lá, 2 vezes x, mais, sei lá, 5 vezes x menos 3, por exemplo. Uma equação de segundo grau qualquer aqui, só para você poder entender. Esse x aqui é seu parâmetro. Agora, quando você quer calcular, o que você tem que fazer? Você tem que passar um valor para o x. Isso chama argumento. Entendeu? Então, ao pé da letra, é como se a sua função tivesse escrito assim, ó. Então, esse daqui é o parâmetro, e quando você quer calcular, você vai fazer y igual a 3. Então, y é igual a 3 é como se você estivesse trocando cada valor de x pelo valor de 3. Então, ele vai ficar 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18, mais 5 vezes 3, 15, 15 com 18, 33, menos 3, 30. Então, quando você faz y3, é como se você estivesse recebendo o valor 30, porque você passou 3 para o valor de x. Então, aqui, ó, base e expoente são os parâmetros. Quando você chama a função aqui, passando 7.0 e 3.0, você está passando os argumentos 7.0 e 3.0. Entendeu? Certo, então o x o x é o parâmetro e o valor que você dá para o x é o argumento. Perfeito. É exatamente isso aí. Que aí no nosso caso aqui, ó, como eu peguei a função de calcular potência, base e expoente são os parâmetros e o que você passa para o pole são os argumentos. E isso a gente vai entender melhor na prática, como você... Exatamente, porque aí você vai fazendo, né, usando muito printf, essas outras coisas. Aí à medida que você for fazendo, você vai entender como que substituir cada um deles. E na hora que chegar na aula de funções, você vai fazer as suas próprias e vai entender exatamente onde vai parar cada uma das coisas. Certo, acho que é isso. Minhas dúvidas eram Agora a essas. gente tem que entender, por enquanto, como que usa. E lá na aula do segundo trimestre, a gente vai entender como que faz. Tranquilo? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, maravilha. Igual eu falei com vocês, a aula está sendo gravada, eu vou subir no YouTube e vou colocar disponível para vocês, tá bom?
Então, uma das vantagens que a gente tem também da aula do sábado, além de a gente liberar o sábado rapidinho, né? Porque quase ninguém marca aula no sábado. A gente libera, fica tudo organizado, todo mundo agora está sincronizado. Eu vou passar a lista de exercícios para todo mundo. E, além disso, a aula fica disponível, né? Quando eu dou aula no sábado, ela fica disponível para vocês. Tranquilo? Então, beleza, gente.